Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Passando aqui para mais um devocional, para nós estarmos juntos. E hoje eu quero deixar uma reflexão, uma história que eu estava lendo aqui num livro e eu quero gravar para vocês, que se chama Em Busca da Reputação Perdida. Dizem que na Tailândia, antigamente, a pessoa que fosse flagrada contando uma mentira era punida severamente e da seguinte maneira: seus lábios eram costurados, bem costurados. Perguntaram certa vez ao filósofo grego Aristóteles qual seria o prêmio dado ao homem que optasse pela prática da mentira. Ele prontamente respondeu: ele não será levado a sério quando disser a verdade. Petrarca, célebre poeta romano, era homem de reconhecida integridade moral. Conta-se que certa vez ele fora arrolado num processo como testemunha. Quando o juiz notou que se tratava de Petrarca, o juiz fechou o livro, dispensando do juramento. Quanto a ti, Petrarca, tua palavra é suficiente, disse o juiz. Pena é que muito crente hoje não tenha tal respeitabilidade. Mas sempre é tempo de se reconquistar a reputação desacreditada. Basta que se observem os conselhos da palavra de Deus. Em Mateus 5,37 diz: digam apenas sim ou não, pois qualquer coisa mais que disserem vem do diabo. E em Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, não mintam mais. Cada um fale a verdade com o seu irmão, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. E é isso que eu quero falar aqui com você neste início de tarde. O que tem saído da nossa boca? No meio de situações, às vezes complicadas, qual tem sido a nossa escolha? Mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente possa até passar uma vergonha momentânea, mesmo que a gente possa perder alguma coisa, nós temos escolhido falar a verdade ou nós cometemos aquela mentirinha que às vezes a gente diz que é só uma omissão da verdade em totalidade. Que a gente pense sobre isso e que a gente escolha, como nós falamos aqui, como está em Efésios 4:25, que nós escolhamos falar sempre a verdade, conosco mesmo, né? Não nos encher de mentiras, mas nos encher de verdade, com o nosso próximo, com o nosso familiar, com o nosso irmão, que nós escolhamos falar sim a verdade, com o nosso Deus também, né? A gente sabe que ele conhece o íntimo do nosso ser, mas muitas vezes a gente age como se ele não soubesse e tentamos enganar, tentamos acobertar algumas coisas. Mas assim como esse juiz olhou para aquele homem, Petrarca, aquele poeta, e disse: ó, contra você fica tranquilo, porque a sua história, a sua vida fala apenas a verdade, nada contra você. Que nós possamos também ouvir isso. Ah, foi a Thelma que falou? Ah, então se foi a Thelma que falou, pode ficar tranquilo, porque a índole dela é ótima. Ah, foi ciclano, foi fulano que falou? Ah, ele é um verdadeiro cristão. Pode ficar com a palavra dele, porque realmente ele tem uma boa índole. Então, que essa história que eu contei aqui sirva de lição para cada um de nós, para que nós possamos deixar sair dos nossos lábios apenas a verdade, nos lembrando que Deus ele não tem parte com a mentira. E antes de finalizar esse vídeo aqui, eu quero deixar uma experiência minha. Eu, quando criança, nós morávamos num apartamento, era em cima de um bar, aqui na Moca mesmo, e o meu pai sempre comprava um leite e deixava na escada, tocava a campainha e um dos filhos descia para subir com o leite. E naquela época, apesar que não é tanto tempo assim, era mais normal ser comprado aqueles leites de saquinho. E eu lembro que num dia anterior ao fato que eu vou contar aqui, eu tinha visto uma reportagem no Jornal Nacional de mulheres que carregavam aqueles cestos de roupa na cabeça. E quando meu pai toca a campainha para um dos filhos pegar o leite, eu desci e peguei aquele saco de leite e coloquei em cima da minha cabeça para subir as escadas. Bom, com certeza você sabe o que aconteceu, né?
E eu subi, minha mãe me perguntou, filha, cadê o leite? Eu falei, ai mãe, eu acho que alguém tocou a campainha e foi embora correndo, porque não tinha leite. E a mentira realmente, irmãos, ela tem perna curta. O meu irmão abriu, eram 3 apartamentos e tinha um corredor. O meu irmão, ele abriu a porta para brincar no corredor e viu o leite derramado nas escadas. E falou, mãe, tem leite derramado na escada. Aí não teve mais para onde eu fugir, né, irmãos? Eu contei o que tinha acontecido, eu fiquei de castigo. Minha mãe deu um livro para eu ler. Eu não me recordo quantos anos eu tinha, mas eu era nova, bem nova. Eu devia ter talvez 8, 9 anos. Não, eu acho que não mais do que isso. E o livro que ela deu para eu ler começava: O pai da mentira é o diabo. E eu nunca esqueci. Se nós somos filhos de Deus, se Deus é o nosso pai, que a gente escolha fazer sempre a verdade, falar sempre a verdade. E se em algum momento a gente infelizmente escorregar, que a gente realmente peça perdão para Deus de todo o nosso coração. Deus abençoe e um ótimo dia para você.